Anuncie o reino. Em João, capítulo 3, versículos 9 a 11, está dito: Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Bom, Nicodemos era um mestre da lei judaica, mas ainda assim não conseguia compreender o básico e ao mesmo tempo o mais profundo. Mas seu encontro com Jesus foi transformador. E aqui eu queria fazer já uma pergunta, que essa pergunta está ecoando realmente dentro do profundo ser, do meu ser, né? Do meu coração. Se realmente eu tenho entendido o significado real das coisas. Porque muitas das vezes a gente que está trabalhando para Deus ou está envolvido na religião, a gente pode cair nessa besteira de achar que realmente não, tá tudo ok, eu já entendi tudo com Deus, eu tô já nesse caminho há muito tempo e às vezes a gente precisa de ser tocado lá no mais profundo do nosso ser. Às vezes nós precisamos de ter uma experiência profunda com Deus. E a pessoa mais interessada para ter essa experiência com o homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo quer ter essa experiência comigo, com você. E, como diz aqui o livro, cada pessoa que o Senhor puser diante de você nunca deve sair da mesma forma que chegou, pois será nutrida pelo amor de Deus por seu intermédio. Jesus é real e profundo. E assim como foi com Nicodemos, ele está disponível e disposto a lhe revelar o sentido da sua vida. Cabe a você buscá-lo e fazer a ele as perguntas certas. Jesus, ele está disponível e disposto. Eu acho que a pessoa mais interessada em responder às nossas perguntas, em trazer significado, sentido novo para a nossa vida, é Jesus. A Bíblia diz pela boca do profeta Jeremias assim: vocês me busquem que vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração, e eu serei achado de vós. Deus deseja ser buscado para que coisas incríveis aconteçam a nós, para que respostas que os homens não conseguem nos dar cheguem até a nós. Porque muitas das vezes a gente coloca a nossa fé no homem, a gente pergunta no homem. Por exemplo, talvez você está me ouvindo aqui e essa semana mesmo você já chegou para o seu pastor para pedir uma resposta sobre coisas espirituais que você ainda não entendeu. Você fala: pastor, me explica essas coisas aqui. E nós temos perguntas para fazer, seja para Deus ou para as pessoas, com relação às coisas espirituais, mas eu acho que a pessoa mais interessada em responder para você é Jesus. Nesse texto aqui, nesse contexto, ele vai responder uma pergunta, vai falar sobre coisas profundas com esse homem da lei. E além de ser profundas, elas são basilares. É um fundamento para a vida de todo ser humano. Bom, as boas novas do reino só chegaram até nós porque Jesus dedicou tempo a seus discípulos e esses, por sua vez, dedicaram tempo em propagar o reino. E assim, ao longo da história, essas boas novas chegaram a nós. Meu filho tem demonstrado interesse em ser pastor, assim como eu. Dizer que nunca sonhei com isso seria omitir a verdade, mas nunca o forcei. Pelo contrário, sempre o deixei livre, mas sempre o aconselhei a cumprir o seu chamado. Pergunto: você tem cumprido o seu chamado aqui na Terra? Todas as pessoas têm um chamado a cumprir. E essa é uma pergunta que é muito forte e não pode ser levada com leveza. Nós não podemos ouvir essa pergunta com leveza. Nós temos que ouvir essa pergunta com muita seriedade. Você tem cumprido o seu chamado aqui na Terra? Porque todas as pessoas têm um chamado a cumprir. Todos nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo anunciou o reino de Deus a esse homem. E não só ele, mas há muitas outras pessoas. No capítulo 4 de João, ele vai anunciar o reino de Deus a uma mulher que estava no poço. No capítulo 5 de João, ele vai anunciar um homem que estava num tanque de Betesda.
No capítulo 6, ele vai anunciar uma multidão que estava reunida para uma festa. No capítulo 2, que é o capítulo anterior ao 3, né, ele vai anunciar o reino de Deus, transformando água em vinho no casamento. Então, Jesus, toda a oportunidade que ele tinha, ele anunciava o reino de Deus. Ele cumpriu o chamado dele. E eu creio que esse é um chamado universal. Todas as pessoas deveriam estar envolvidas nesse ministério lindo e maravilhoso que é de anunciar o reino de Deus. E eu espero realmente que você saia daqui dessa devocional de hoje tomando com essa decisão, ou ao menos com essa decisão já tomada no seu coração, que você precisa de anunciar o reino de Deus, você precisa de cumprir o seu chamado aqui na terra. Você não veio aqui na terra simplesmente para existir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele tem um carinho com outras pessoas. Por isso ele quer transformar a tua vida cada vez mais, quer fazer de você uma pessoa melhor, para que outras pessoas desfrutem dessa pessoa maravilhosa que você pode se tornar nas mãos dele. Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem cumprido o seu chamado aqui na terra? Porque todos nós temos um chamado. E se você ainda não está cumprindo, ore, feche seus olhos nesse momento aqui agora e peça a Deus para que te ajude a cumprir esse chamado que é maravilhoso, é perfeito, é agradável e vai preencher o seu ser completamente. Entenda que nós não estamos aqui apenas para ocupar espaço e usufruir dos recursos. Precisamos deixar um legado para as próximas gerações, e isso só será possível se cumprirmos os propósitos por meio dos quais Deus nos chamou. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute do seu chamado. Esse é o nosso devocional de hoje. Tenha esse compromisso com o reino de Deus. Jesus, toda a oportunidade que ele tinha, ele falava sobre o Evangelho, ele falava sobre a vida com Deus, ele falava sobre vida, ele falava sobre o reino de Deus. Então, que você tome essa decisão também hoje de falar sobre o reino de Deus. Perguntas que você tem no seu coração, que só Deus pode responder, começa a falar com ele, porque você vai ter resposta. E anote num caderno. Fala assim, olha, Senhor, eu estou te fazendo essa pergunta aqui porque eu acho que ela é importante. E se o Senhor achar que essa pergunta foi importante, por favor, fale comigo. Toca no profundo do meu ser. Fala, Senhor. Me dê a capacidade de entender os teus mistérios ou as tuas maravilhas. Se você tem perguntas, fale com Deus. Agora, se Deus falou já com você e você compreendeu o que Deus já falou com você, se você já foi tocado por Jesus, eu te desafio hoje de levantar da cadeira e começar a trabalhar pelo reino de Deus, porque o reino de Deus, ele está aqui entre nós e precisa de ser estabelecido em todos os lugares, não só no meu coração, não só na minha casa, mas também no meu bairro, na casa do meu vizinho, na casa do meu outro vizinho, na casa dos meus tios, na casa dos meus primos. Nós precisamos de ter essa consciência de que o reino de Deus, que é um reino de paz, de amor, alegria e justiça, esse reino deve ser expandido para todos os lugares do mundo. As pessoas precisam de paz, as pessoas precisam de amor, as pessoas precisam de alegria e as pessoas precisam de justiça. E essas coisas fazem parte do contexto do reino de Deus. Então, hoje, se você ainda não tem consciência do seu chamado, ore e peça a Deus para avivar no teu coração. Eu vou pedir para Deus também, nesse momento, para avivar o meu coração, porque eu estou precisando de ter esse avivamento. Eu não só, todo do dia de devocional, eu não estou apenas falando a pessoas, eu estou falando também a mim mesmo. E hoje eu preciso de ter esse coração avivado, cheio de vontade de fazer a vontade de Deus, de cumprir o meu chamado aqui na terra. Eu preciso de deixar um legado, mas não é um legado somente na minha casa, mas é também na minha casa. Não é um legado somente na minha igreja, mas é também na minha igreja.
igreja. Não é um legado somente entre os meus amigos, mas é também entre os meus amigos. Eu preciso de deixar esse legado. E esse é um devocional diferente, porque nesse momento eu queria fazer uma oração por você, se você deseja realmente tomar essa decisão, e se você deseja realmente viver o chamado de Deus. Feche seus olhos nesse momento aí e nós vamos orar junto. Eu tenho certeza que essa oração pode ter um efeito especial na sua vida, assim como na minha também. Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, Senhor, e precisamos muito, muito do Teu auxílio, porque só o Senhor pode nos ajudar a como orar corretamente ou como convém, porque tudo aquilo que a gente diz, ó Deus, e que vem do nosso coração, que é enganoso, que é cheio de caprichos e vontades que são apenas apontando ou que aponta para o nosso conforto. Espírito Santo, nos ajude nessa oração. Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor toque nos nossos corações, porque nós precisamos, ó Deus, de ter essa consciência. Nós precisamos de ter experiências mais profundas, nós precisamos de ser transformados. Nós precisamos muito, ó Deus, de cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós falamos a Ti com o coração humilde, com o coração, Senhor, cheio de reconhecimento pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Quanto o Senhor é infinito e nós somos finitos. Mas nós pedimos, ó Deus, por favor, nos abençoe, Senhor, com a graça de perceber o nosso chamado e andar em direção, Senhor, a esse chamado. E cumprir esse chamado, deixar um legado, Senhor, de vida, deixar um legado de paz, deixar um legado de amor, um legado de alegria, um legado de justiça, Senhor, em nome de Jesus. O Seu reino precisa de ser estabelecido e nós queremos fazer parte, ó Deus. Todas essas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo essa oração nesse momento, toque o coração. Renova, Senhor, a força, renova, Senhor, a alegria, o amor, a justiça, Senhor, renove na justiça, essa percepção do que é justo, do que é correto diante de Ti, Senhor, renove, em nome de Jesus, Pai. Renova nessas pessoas o amor, a alegria, em nome de Jesus, Pai, renova em mim também. Eu peço que o Senhor nos dê